mas obrigado pela presença de todo mundo. Meu nome é Theo Azevedo, eu sou jornalista especializado no segmento de games, já tenho um tempinho. E hoje estou à frente de uma agência de comunicação especializada em jogos, que se chama Tel Games. E aí eu acho que a gente pode começar pelo começo, né? Cada um se apresentar. Guerra, começa aqui, depois a gente talvez passa pelos nossos convidados. Beleza. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Guerra, eu sou especialista em games e esportes. Trabalho já há 23 anos no mercado de games. Estou aqui, eu acho que, trazendo um pouco da experiência que a gente trouxe. Acho que trabalhei com o Theo, trabalhei com muita coisa interessante no mercado de games. Eu acho que esse papo vai ser bem bacana, não é não? Bem, boa tarde a todo mundo. Boa tarde quem está aqui online com a gente. Sou Pedro Zambon. Eu trabalho, né, como pesquisador e consultor na indústria de games. Eu trabalho com desenvolvedores de jogos, principalmente, né? Então eu coordeno uma incubadora de games lá em São Paulo, né? SP Game Start, junto com a SP Cine. Então, ajudando criadores de jogos aí a encontrar oportunidades, criando suas próprias empresas, né? Em outros projetos que tem a ver com isso. Ajudar vocês que querem fazer seus jogos a ter um negócio sustentável aí na área de games. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu trabalho no segmento de esporte eletrônico e a minha especialidade é produção técnica de eventos. A parte de iluminação, áudio, visual, câmeras e operação dos campeonatos. Boa, vou passar para o meu compadre Glaucio se apresentar ali, depois a gente vai com o resto do pessoal. Legal, obrigado, Theo. Boa tarde a todos. Eu sou Glaucio Max, eu sou CEO da Level Up. Estou há 18 anos no mercado, desde a época lá de quando a gente entrou aqui no Brasil em 2000, entrou em 2004, eu entrei na Level Up em 2005. Naquela época eu entrei para montar a área comercial da empresa. Estou aqui até hoje. E a Level Up, para quem não conhece ainda, né? A gente, além de publicadora, a gente tem uma distribuição de jogos, uma plataforma de distribuição que é o Hype, que não atende só o B2C, não é só um site, mas a gente tem toda uma plataforma que atende aplicativos, bancos digitais, e-commerces e tudo mais. E, além disso, também a gente dá todo o suporte para empresas de games que queiram entrar no mercado latino-americano, aí, incluindo o Brasil. Prazer estar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson, meu apelido no ramo de games é Chads. Eu estou no mercado há em torno de uns 20 anos também. Eu jogava o Ragnarok do Glaucio ali. Eu joguei competitivo por muitos anos, eu sou de Belém do Pará. E de 2013 para cá, inclusive na própria Level Up, eu comecei uma carreira dentro do mercado de games, né, como profissional. Então, assim como o Felipe, eu vi muito desse background de esporte eletrônico e produção de eventos. Cheguei a fazer o Mundial do Free Fire, por exemplo, no Rio de Janeiro. E depois eu levei minha carreira um pouco para trabalhar direto dentro de publishers e agências, como consultor e na parte de produto, né? Criando soluções para as marcas e para as próprias publishers com conhecimento específico do jogo e como agregar isso direto para as marcas. Olá, boa tarde a todos, um prazer. E aqui de novo, e com essas figuras ilustres. Boa parte do que eu vou falar e da onde eu cheguei é por causa deles. Então, hoje, eu trabalho como especialista na produção de conteúdo, especificamente da área de games, mas atuei por todo o mercado de várias formas, tendo começado como focado nessa questão junto do Chadinho, junto do Doom, e hoje também trazendo muitas soluções para o mercado de produção, especificamente nessa área de comunicação, trabalhando focado na questão de marketing e desenvolvimento de soluções e produtos para grandes empresas, tanto no setor de games como B2B no geral. Bom, vamos lá, gente. Eu acho que a gente tem um pool aqui muito bem representado com pessoas de criação de conteúdo, gestão, esporte, desenvolvimento de jogos, marketing, assim por diante. Ainda assim, entendendo que a gente pode ter na audiência pessoas que almejam, têm interesse em um dia trabalhar com games, como é que faz? É só um programador que... Eu preciso saber de programação para me envolver com desenvolvimento de jogos, ou preciso ser um pro player para me envolver no mercado de esportes, ou ser um streamer para criar conteúdo,
Ou tem muito mais coisas além disso, né? Imaginando que a gente, de novo, está conversando com pessoas aqui que podem ter interesse em um dia se envolver nessa área. O quão amplo é esse segmento? Quem quer contribuir com isso? Eu acho que eu posso começar. Eu acho que, principalmente porque quando a gente fala do mercado de games no Brasil, a gente vê que existem muitas oportunidades, até mesmo para quem não está diretamente ligado a desenvolvimento. A gente fala que toda empresa que desenvolve jogos precisa de ter um bom RH, precisa de ter uma contabilidade, precisa ter alguém que faça a divulgação nas mídias sociais, trabalhar no marketing, como você mesmo disse. E mesmo dentro do marketing, existem diversas outras categorias de trabalho, seja o cara que vai fazer a comunicação do jogo, ou vai fazer a divulgação desse jogo nas redes sociais, com uma peça publicitária, um artista que às vezes não vai desenvolver necessariamente arte para o jogo, mas vai fazer um KV para soltar isso. KV, para quem não sabe, é a identidade visual de uma publicidade, uma propaganda. Então, os caminhos são muito abertos. E encontrar as possibilidades pode ser um caminho difícil para quem não tem nem sequer noção por onde começar. Então, o que eu sempre indico para as pessoas, sigam as pessoas que você gosta desse mercado. Se você é um cara que gosta de game design, procura os game designers que estão ali e veja o que eles estão fazendo, quais são as pessoas que se relacionam com eles. Pode ser isso dentro do Twitter, dentro do Instagram, ou até mesmo no LinkedIn. O LinkedIn é o melhor local mesmo para você começar a procurar e identificar, será que eu consigo escrever um bom texto? Esse texto ele pode ser um bom texto para as redes sociais ou para o site desse jogo, ou se eu estou buscando alguma coisa nos esportes, eu não sou um bom jogador, mas eu consigo talvez desenvolver alguma coisa dentro da área que a gente consegue fazer, por exemplo, sei lá, vou ajudar sou um nutricionista, quero entrar nesse mercado. Quais são os times que estão procurando crescer e envolver? Então, os caminhos são muito abertos e muito amplos. Tudo depende, eu acho que basicamente, do que você busca mesmo e como você quer atuar nessa área. Opa, esse está bem alto. Eu quero responder a sua questão até com uma provocação para o público. Nossa, oi. Quem aqui quer trabalhar com games de alguma forma? Tem vontade de trabalhar de alguma forma? Você aí, ó. Eu tenho certeza que todos vocês aqui poderiam trabalhar com games, né? Porque literalmente, e dentro, seja de esporte, seja desenvolvimento, seja produção de conteúdo, alguma coisa que você é boa, vale para o setor de games, né? Para alguma dessas carreiras, para alguma dessas áreas, né? Então até lanço o desafio. Alguém aqui consegue dizer alguma profissão que não tem nada a ver, que não tem nenhuma competência, nada a ver com games? Alguma coisa nada a ver? Fala alto aí. Hã? Olha, vai lá. Alguma coisa que não tem nenhum conhecimento que pode servir para games. Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Não, engenheiro mecânico tem um monte de conhecimento que tem a ver com competências técnicas, que se você aplicar isso dentro da construção de mundos virtuais, você pode utilizar. Qualquer pessoa aqui poderia estar trabalhando ou pode trabalhar na indústria de games. Desde as áreas artísticas, tecnológicas, administrativas, de produção de conteúdo, porque tem tantas carreiras diferentes dentro dos games que todo mundo pode encontrar o próprio caminho, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente começar a falar para o público é que tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de programar, eu não sou, né, programador, não me dou bem com computador, então nunca vou trabalhar com games. Mentira! Tem várias outras coisas, tem nada a ver com ser programador. É que eu não sou bom com pessoas, eu sou mais tímido e tal, não sei o que, eu não consigo, né? Não, mesmo na produção de conteúdo, tem um editor de vídeo, que literalmente não precisa tá na frente da tela em nenhum momento, né? Na frente da câmera.
Então, em todas as áreas existe espaço para vocês, né? Então, acho que essa é a provocação inicial que eu deixaria aqui. Tem uma sala, eu fico numa sala toda envidraçada e dá de frente para esse corredor. A pessoa passou lá, me falou: oi, tudo bem? Eu, claro, tudo bem, deixo a porta aberta, né? Quando não estou em reunião, tudo bem. Eu me levantei, não conhecia essa pessoa, como que vai? Tudo jóia? Ele falou: você lembra de mim? Eu falei com você há um tempo atrás, eu queria entrar aqui. Eu estou entrando, eu realizei meu sonho. Poxa, quando ele falou isso, cara, eu fiquei tão feliz, aí eu chamei ele: senta aqui, vamos conversar mais um pouco, conta um pouco mais. Eu lembrei dele, claro, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso, cara? A gente precisa respirar o universo profissional do negócio, não só jogar, claro, é a paixão, mas assim, a gente precisa, como o Rayar até bem pontuou, tá com as pessoas que a gente admira, o que a gente quer, né? Seguir essas pessoas, ir nesses eventos, que nem esse evento aqui, por exemplo. E tem uma coisa que o Lupinha falou, acho que é Lupinha, né, que era o nome dele, o influenciador que estava aqui antes, enfim, mas ele falou uma coisa que, muito simples, mas para mim é uma pura verdade. Ele falou: quando queremos alguma coisa, precisamos focar nisso, estudar muito. Então, precisa ter esse foco, precisa estudar muito, saber, poxa, eu quero entrar nessa área aqui, com quem que eu vou falar, quem que pode me ajudar, quem que pode me orientar, como até falaram aqui, cara de pau mesmo, de conversar, de fazer networking, de conversar com todo mundo. E até reforçando aqui o que falaram no começo, o mercado de games vai muito além de desenvolvimento, esportes, influenciadores, né? Então, vou dar exemplos que a gente tem na Level Up aqui: legal, vendas, controladoria, desenvolvimento de sistemas, áreas de projetos. Vou falar uma peculiaridade, tem até no nosso caso, porque a gente lida muito com o mercado da Ásia, a gente tem uma área de projetos focada em Ásia, né? O que eu quero dizer? Com pessoas que falam até a língua nativa, então, de algumas regiões, para poder ajudar nisso. Então, você já imaginou, né, o tamanho do campo, do mercado que tem? E às vezes a porta de entrada, você precisa de uma porta de entrada, você não vai entrar exatamente no que você quer, mas eu tenho vários exemplos lá na própria empresa, na Level Up, de pessoas que entraram como analista de atendimento, que foi a porta de entrada, mas elas não queriam isso. Tem gente que já queria isso, mas tem gente que quer ir para marketing, mas onde eu achei para entrar no mercado foi isso. E hoje eu tenho pessoas que entraram de analista de atendimento e hoje é desenvolvedor de sistemas. Eu tenho pessoas que entraram como Game Master e hoje tem uma delas que responde pela área de inteligência de mercado da empresa. Então, nem sempre você vai entrar exatamente onde você quer, mas você precisa ter o pensamento que isso vai abrir portas para você na área que você quer. E aí, uma vez dentro do mercado, você vai construindo networking, estudando mais, conhecendo as pessoas que possam te ajudar e te impulsionar, mentores para te levar onde você quer chegar, e estudando, claro, né? Focando no que você quer e estudando muito. Acho que isso é o principal. Uma coisa muito importante que foi comigo, Glaucio, que foi na própria Level Up, né? Um dos grandes mentores meus da carreira foi o meu primeiro chefe na Level Up, né? Que foi o Jota, no caso. E veio muito dali. Ele saiu depois, eu continuei na Level Up. Exato. E a gente saiu, né, se encontrando pelo mercado por muito tempo e tal. Por isso. E tem muitas pessoas que estão no mercado hoje que vieram da Level Up, que estão trabalhando em outros lugares e tal. E eu criei esse próprio network dentro da Level Up, que foi fazendo, assim. O mercado ele é muito vivo, pessoal. E o networking realmente é muito importante, assim, nunca deixem passar. E para complementar, assim, tentando ser breve, eu vejo o mercado de game como todo mercado, assim, né, gente? Por exemplo, você se forma como advogado, você vai ser trabalhista, você vai ser jurídico, você vai ser outras coisas. Você tem especializações, digamos assim. Eu vejo o mercado de game hoje em dia como você é um gamer, você tem aquele conhecimento específico e você vai agregar isso na sua profissão. Acho que essa que é a maneira mais simples de passar, que eu sou um advogado especialista em lidar com a parte de times. Por quê? Porque eu sei falar essa língua e eu sei explicar isso para um juiz que não vai saber, por exemplo. Entendeu? E isso passa até a pessoa de TI, que sabe como lidar bem melhor com servidores específicos, ou desenvolvimento de sistema, que sabe ler a API dos jogos para entender melhor como criar soluções. Então, veja o game como uma especialização a mais dentro do que você faz. Isso vai te abrir portas e você vai conseguir separar, isso aqui é meu conhecimento profissional, isso aqui é meu conhecimento profissional especializado. E quando você conseguir achar essa lista de especializado, isso vai conseguir te abrir muitas portas, porque você vai conseguir explicar e passar isso melhor para as próprias pessoas lá dentro que estão sofrendo essas dores. Porque o nosso mercado ele é
maravilhoso, ele é grande, crescendo, mas ele ainda tem muito poucos profissionais que fazem muitas coisas assim especializadas. Então tem demanda, gente, tem demanda de verdade. Um fator que eu queria mencionar é que o mercado de games ele está sempre na vanguarda. Então, por exemplo, citando até a própria Level Up aqui, o Glaucio pode confirmar isso, muitos dos funcionários, eles optam por pessoas para ter representatividade. Isso é muito legal. Em outros segmentos, isso é mais difícil, não se vê normalmente. O game está sempre vendo as tendências globais, por ser um mercado global, e seguindo essa visão, seguindo esse caminho. Então isso é um ponto muito legal, que é a possibilidade de dar oportunidade para as pessoas novas, para as pessoas independente do sexo, raça, ideologia, e também treinando esses profissionais, porque a gente sabe que no mercado de games alguns segmentos existem cursos profissionalizantes e outros não é bem assim. Existem cursos que podem te preparar indiretamente para aquela função, mas você só vai saber de fato como vai ser exercendo ela. Então, existe uma hierarquia de fase em que você vai ascendendo dentro das empresas e daí você vai se preparando e ganhando experiência para ter um cargo realmente de alta responsabilidade. Inclusive, o Felipe, eu queria que você falasse uma coisa. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas o Felipe é da região norte, né? Ele é lá do Pará, de Belém, e ele teve que ir, né? Acabou indo para São Paulo junto até com... Foi o Chats também, não é? Foi o Chats. O Chats também Foram lá para São Paulo e ali trilharam carreira. A gente daqui a pouco até pode tocar nesse assunto do trabalho remoto em si, se hoje isso está facilitando o acesso. Mas o que eu queria abordar contigo, Felipe, é numa transmissão de esporte, né, que é onde você atua, principalmente. Normalmente a gente vê aquilo que tem ali os cortes, o apresentador, o host, às vezes tem o repórter e tal. Mas você consegue dar uma ideia de quantas pessoas ficam envolvidas nos bastidores para fazer isso acontecer, em quais funções elas estão? Porque certamente tem oportunidades ali também que às vezes não estão tão visíveis para quem está assistindo, né? Isso, por exemplo, semana que vem a gente vai operar a Liga Latam de Mobile Legends, que é um campeonato latino-americano. O Chad está comigo nesse projeto. Nós temos 48 pessoas no projeto, fazendo a execução técnica efetivamente da operação. Dentre essas pessoas tem o cameraman, tem o fotógrafo, tem o operador de áudio, tem o designer que fez a arte, tem o videomaker que fez o vídeo, tem a apresentadora, o narrador, o comentarista, tem o operador de iluminação, tem o diretor de fotografia, que é o cara que vai pensar como aquilo vai aparecer na câmera, tem o operador de replay, tem o operador de spec, que é o cameraman dentro do jogo, e na verdade nessa função nós temos 4 pessoas. Tem o pessoal que faz a rede dos computadores para o campeonato acontecer, tem os juízes do palco, tem o gerente da liga, que é o gestor dos juízes, tem uma pessoa que fica acima do gerente de liga, que ele toma as decisões finais em caso de desavença em termos de regra, tem marketing, social media, tem comunicação, copywriter, então tem contador, advogado, tem administrador, gestor, né? Financeiro, gestor, né? A minha parte, a parte de direção técnica. Então eu tomo as decisões como tudo vai ser montado, mas eu tenho gerentes em cada segmento. Eu tenho uma pessoa que é o responsável pela luz, um responsável pelo áudio, o responsável pelo vídeo, o responsável pelo show, que é o caso do Chads, ele dirige o show, então ele que fica no ponto de ouvido dos narradores, falando, agora é tal coisa que vai acontecer, chama fulano, tal coisa está pronta, e ele dirige a house também, que é onde acontece o evento, a parte de produção técnica, então ele vai chamar a atenção de todo mundo para o que é o próximo passo do roteiro e faz o evento acontecer dentro do tempo, ele tem um tempo para acontecer. Então ele discute o show também, como vai ser a apresentação, por onde os jogadores vão entrar, como a iluminação vai estar, em que posição os juízes do palco vão estar quando a apresentação estiver acontecendo, quando tiver troca de jogadores, tem que tirar o pessoal do palco, para onde eles vão,
tem o pessoal que cuida dessa galera no backstage, alimentação, bebida, tem os produtores gerais que vão cuidar de entrada, segurança, tem bombeiro, a parte de pronto-socorro, né? No evento acima de 500 pessoas você tem que ter uma ambulância, então você tem que ter pronto atendimento se alguém passar mal. Nesse caso desse evento a gente tem uma loja, então a gente tem estoque, a gente tem venda, aí tem meio de pagamento, Wi-Fi, tem mais, né? Tem mais 200 faculdades aí já. Diferentes. Falei que tinha todas as áreas praticamente. Isso porque a gente está falando de evento de esportes, a gente não falou nem de desenvolvimento de games, né? Que aí começa a entrar em várias áreas de novo, né? Da tecnologia, a arte, ao design, que tem muita gente que acha que arte e design são a mesma coisa, é coisa diferente, né? A arte é criar o elemento artístico, visual, sonoro do jogo. O design é criar a regra do jogo, né? É criar a regra que diz que no Super Mario, se você pular em cima da cabeça da tartaruga, ela perde a casca, se você encostar na frente dela, você que morre, né? Isso é um profissional que está pensando só isso, né? E aí, quanto maior o jogo, mais subdivisões, né? Eu lembro que eu vi um making off, eu acho que do The Witcher, né? Que tinha a artista responsável pelas pedras no jogo. Literalmente, a pessoa fazia modelagem de pedra. E ela falou, eu tenho minha pedra preferida, olha aqui. Essa doideira, assim, era uma pessoa que era responsável por modelar pedra, né? Então, quanto maior a produção, mais especializado, quanto menor a produção, mais você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que em todas essas áreas, isso sem contar a área administrativa, financeira, por exemplo, tem o vendedor de jogo, né, que a gente brinca, né, que é o business developer, que é a pessoa que normalmente viaja o mundo para conversar com PlayStation, com Nintendo, com Microsoft, com publisher, né, que são essas grandes publicadoras, para falar, então eu tenho esse jogo, olha como esse jogo é legal, você não quer colocar esse jogo na sua plataforma? Você não quer me dar dinheiro para distribuir esse jogo? O trabalho da pessoa é viajar ao mundo para convencer a pessoa que o seu jogo é legal, né? Então, são tantas carreiras também, né? Listando, você viu a lista que ele falou, só no esportes, só numa transmissão, né, num campeonato. Você vê do lado do... E eu nem falei dos times, porque nem dentro do time tem mais um universo falou inteiro. Só da transmissão, do espetáculo de mostrar o campeonato, né? Eu estou falando só do fazer o jogo, né? Que tem todas essas subdivisões, das mais específicas para as mais generalistas, né? E aí entra aquela coisa que você falou, né, até que você perguntou, como começar? Se tem tanta coisa, como começar? Uma das coisas que é importante nessa área, pelo menos no desenvolvimento de games, mas também serve na produção de conteúdo e tudo mais, é o portfólio, né? É aquele ovo ou a galinha, né, de se eu não tenho experiência, como que alguém vai me dar uma oportunidade se para dar uma oportunidade a pessoa pede experiência, né? A questão é que tem uma sorte na área de games, seja como produtor de conteúdo, seja como criador de jogos, né? É que você pode criar o seu próprio portfólio sem depender de ter um emprego para isso, né? Então, quanta gente não começou uma carreira como jornalista de games, criando o próprio site, o próprio blog e fazendo o próprio conteúdo. Então, vocês podem desde já, mesmo sem ter um primeiro emprego, mesmo sem ter uma formação específica, um diploma, alguma coisa, já produzir aquilo que vai convencer alguém a ver o teu talento, seja qualquer uma dessas áreas aí, né, que existem. Deixa eu adicionar uma coisa no que você disse. Eu acho que tem muita gente aqui que está estudando, está na universidade. A gente está no campus, né, da Universidade Federal do Acre. E uma das coisas que é importante que todo mundo esteja aqui é que aproveitar esse momento que você está na universidade,
com seus amigos, com seus colegas de universidade, às vezes trabalhar juntos e usar essas pessoas que estão ao seu redor, porque nenhum de vocês vai ter experiência e todo mundo vai aprender junto. Às vezes, seja qual área que vocês queiram trabalhar, seja na área de desenvolvimento de jogos, criação de conteúdo. É importantíssimo. A gente tem vários exemplos no mercado de games, por exemplo, na comunicação, de pessoas que começaram juntas e conseguiram se destacar e hoje em dia são grandes atores, que são grandes atores na comunicação, que são pessoas que estão atuando. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm agora, que ninguém tem tanta experiência, e aprendam juntos, que assim vocês vão dividir experiência e até essa oportunidade para aquilo que o Glaucio falou. Você não vai parar de estudar, nunca na sua vida. E se você tiver pessoas que você confia ao seu lado, esse ensino, esse aprendizado, ele vai se tornar mais prazeroso. Aí eu queria tentar uma espécie de provocação para o pessoal que está remoto. A gente está falando muito sobre como entrar nesse mercado, quais oportunidades que ele oferece, e, obviamente, acho que 99% de quem trabalha no mercado de games assim começou porque jogava ou porque gostava de jogos. É um caminho muito natural, né? É uma indústria muito passional. Porém, a partir do momento que a gente encara, né, jogos como um trabalho, acho que tem, se não uma virada de chave aí, pelo menos uma mudança na maneira como você encara aquilo ali. Então, onde eu quero chegar é o seguinte: como equilibrar paixão com o trabalho em si? Porque não deixa de ser um trabalho duro, como a gente está vendo aqui. Bastante, né? É um negócio que a gente sempre fala de que você pode ser apaixonado, mas tem que entender que aqui o lance é profissional, né? Profissional, comercial, porque você precisa quebrar alguns paradigmas da sua paixão. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que desenvolve jogos e eu falei para ela claramente: legal, teu jogo é muito bacana, só que você está fazendo ele pensando em você, não está fazendo ele pensando no público que você vai atingir com esse jogo. E aí tá tudo bem se você quer deixar esse jogo para você, para um grupo de amigos. Agora, se você quer tornar esse jogo comercial, da forma que tá, não vai vingar. E a pessoa ainda me falou: não, mas eu gosto assim. Então, legal que você gosta assim, que é a sua paixão, mas pensa em quem você vai atingir. Qual que é o seu público-alvo, né? Onde você quer estar situado? E aí, se você pensar só na sua paixão, talvez você não vai atingir. Então, é muito importante ter essa clareza de que eu estou fazendo um produto comercial, eu estou fazendo, claro que envolve a paixão e tudo mais. E aí eu entendo o seguinte: a paixão, aí eu falo para mim, tá? A paixão, para mim, é o propósito do negócio, é o propósito que me move. Agora, eu preciso entender que aquilo lá é totalmente profissional, a paixão me mantém no negócio, faz eu ir além. Agora, eu preciso entender que tem todo um ecossistema envolvido e é totalmente profissional. Mais uma vez, até é redundante dizer isso novamente aqui, mas precisa estudar muito, gente. Estudar muito o mercado, estudar novas formas. Como falaram aqui, é um mercado de vanguarda, tecnologia, então você precisa estar sempre antenado, precisa entender que o que te trouxe aqui talvez não seja o que vai te levar adiante, então você precisa a todo momento quebrar paradigmas, quebrar crenças, entender que você tem que desaprender certas coisas para dar espaço para aprender coisas novas. E aí isso tira um pouco do romantismo, só da paixão. A paixão, como eu disse, para mim é o propósito, é o que me move, o que faz ir além. Agora você tem por trás disso um trabalho duríssimo. Verdade. Vou deixar tu falar primeiro, Ré. Tu tá mais nesse dia a dia ainda. Eu acho que o Glaucio entregou a chave da questão, que muita gente só percebe depois de muito tempo, já batendo com a cabeça para aprender que é para jogar o jogo longo. Não é no sentido de você olhar para daqui a 5, 10 anos e conseguir se ver fazendo aquilo e entender que se você vai continuar fazendo aquilo durante 5, 10 anos, você não pode se desgastar e nem ficar fazendo a mesma coisa. Então, o estudo é necessário para que você progrida. E como não se desgastar ou a sua paixão nesse processo? Não necessariamente olhar só para si nela e olhar aquilo como o objetivo daqui a 10, daqui a 20 anos, aquilo como propósito. Então, se apaixonar por aonde você quer chegar,
para ser apaixonado pelo caminho que você trilha para chegar nele, não pela coisa em si, né? É muito bacana, eu sou vidrado em Free Fire, é isso que eu quero fazer, daqui a 5, 10 anos vai ser ele também? O que vai ser? Na semana que vem, no mês que vem? Então, qual que era? Era o jogo? Ou é a produção de conteúdo? Ou é o desenvolver? E aí, ir se renovando nisso e se cercando de artifícios para que você... E, gente, eu falo assim de coração, é um dos mercados que eu já vi que tem mais gente tomando burn. Total, assim, todo mundo over de trabalhar, cansado, toma muito burnout. Por quê? Porque quando você trabalha transforma o seu lazer em seu trabalho, o que é o seu lazer? Você não tem mais. Fica o tempo todo pensando no trabalho. Então, se você pensar no propósito onde quer chegar e estabelecer as metas de acordo com aquilo, ler um livro, estudar algo relacionado com aquilo vai te dar o mesmo tanto de prazer com que trabalhar, e dessa forma tu está continuadamente caminhando em direção ao teu objetivo, se desenvolvendo e se trabalhando, e não trabalhando de fato, de uma maneira que não te desgasta. E aí você encontra, ao meu ver, pelo menos uma das formas de responder a questão que o Theo colocou, de encontrar a harmonia, o equilíbrio, o balanço. Porque senão você vai se desgastar e você vai se frustrar muito fácil. E uma frustração com aquilo que você é apaixonado dói muito. Quebra o seu coração, faz você desistir e você vai olhar. Talvez não seja para mim, talvez eu não queira realmente fazer isso, talvez não seja essa a minha vocação. E é você, na verdade, colocando expectativas muito altas e tentando alcançá-las sem percorrer o caminho. Então, mais uma vez, estude, se prepare, busque orientação, sabe? Faça com que tudo com o universo que você tem ao seu redor conspire para aquilo, trabalhe você para se tornar a pessoa que você quer ser lá na frente. E todo o caminho vai ser divertido, ao invés de você ficar batendo com a cabeça na parede por não ser essa pessoa ainda. Não pensa no você não tem hoje. Comece a fazer agora para se tornar aquilo que você quer. Se você quer ser um grande designer, comece a desenhar. Comece a mandar esse design para outras pessoas. Você quer desenvolver? Comece a desenvolver. Você quer trabalhar com algo? Estude, comece a trabalhar. O mercado digital, ele tem acho que é uma das únicas vezes na história que você não tem custo para empreender nele. E o produto você já tem, que é você. Então, busque um equilíbrio, estude, se aprimore e olhe para o jogo longo. Veja o propósito como objetivo, não a coisa em si. Legal. Eu tenho um ponto que ele é bem sobre isso, assim, né? Eu joguei profissional, então eu sempre passei muitas horas jogando, né? No dia a dia, assim. E já é cansativo por si só, assim, né? Você ficar na frente, eu jogava jogos de computador, não era nem celular, então ficar muito tempo parado, reto, jogando, indo para lan house do tempo, né? Então, tudo isso sempre foi bem exaustivo e cansativo já. Só que foi muito mais fácil, eu acho, para mim, do que foi um momento depois quando eu fui para casa, porque você estava no âmbito social enquanto você estava jogando com lan house, então era bem mais simples. Quando eu fui para casa, eu ficava 16 horas jogando todo dia para treinar e etc, foi bem massivo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu chegava em casa e eu estava olhando uma transmissão por 8 horas. Eu estava olhando aquele jogo por 8 horas, outras pessoas jogando e tal. Quando eu chegava em casa, eu não queria jogar o jogo, de jeito nenhum. E acabou me afastando do que era a minha grande paixão de jogar, que foi o que me moldou minha vida inteira, né? E além disso, eu ainda tive alguns os outros problemas, que foi tipo, quando lançou o streaming, eu já estava em São Paulo, então eu fui um dos primeiros a fazer stream na Twitch, etc, em HD, então foi um dos meus grandes focos. E foi que me ajudou a começar a minha carreira, porque eu fiz exatamente isso, eu não precisei de investimento, eu fui fazer. Acho que esse exemplo é ótimo. Eu aprendi a lidar, assim como o Felipe também, e que aprendeu a lidar com sistemas de televisão super complexos, porque ele fazia transmissão em casa com 2 computadores. Comecei com um, né, antes de ser 2. Aprendi uma placa de captura, o que era e tal. Então, assim, eu adorava transmitir e eu adorava jogar. E eventualmente eu estava fazendo as duas coisas sem ser para mim mais, assim. Eu passei os 4 anos num conflito, assim, sobre chegava em casa, não queria mais fazer as coisas que eu gostava. Meus amigos jogavam para jogar, não queria mais jogar. Me afastei de pessoas que eram amigos meus de Belém, né? Eu sou de Belém junto com o Felipe, que a gente não estava conseguindo mais fazer aquilo que a gente sempre fala, vamos jogar de noite. O pessoal era advogado, outro era médico. Então, eles queriam chegar e jogar, eu não queria mais, assim, eu queria fazer qualquer outra coisa. Então eu passei muito por esse momento onde o que era a minha vida, assim, né, do que era, onde era a divisão do trabalho e do lazer, né? E eu sou, cara, tatuagem de jogo, tal, joguei profissional um monte de outros jogos que eu botei, fiz tatuagem até, e hoje em dia nem consigo olhar para os jogos, sabe? Então acho que esse processo ele é constante, ele vai ser altos e baixos durante a sua vida, se você vai trabalhar com o que você ama. E uma das coisas que o Glaucio deve ser uma referência nisso, com certeza, com os 18 anos de carreira disso já, mas que é realmente assim, onde é que achar esse balanço, essa harmonia e o tempo para sua família, assim. Não confunda nunca, separe bem,
para você conseguir achar a sua, né, especialidade, o amor e a carreira separadamente, assim. Acho muito importante. Tem uma coisa que eu quero falar que, assim, principalmente para vocês que estão começando carreira, acho que é um alerta importante para quem decide transformar paixão em trabalho, né? Vão usar sua paixão para fazer você trabalhar em condições precárias, né? Então, eu acho que essa discussão também, até para vocês que estão começando carreira, entender que profissionalizar é entender essa fronteira entre você tá se explorando muitas vezes, né? Porque é uma crise que muito game dev passa, muito pro player passa, fala assim, era meu sonho viver de games. E aí você se vê trabalhando 14 horas por dia, destruindo a sua saúde, destruindo suas condições, né, pessoais, porque você trabalha com o seu sonho, com a sua paixão. Então, carreira, inclusive, é entender que existe a fronteira entre o que é trabalho e o que é vida, né? E não é porque você vai passar a trabalhar com algo que você ama, que é games, que aquilo deixa de ser trabalho. Porque uma coisa que é muito importante, né, que eu aprendi se alguém te paga para fazer isso, é porque não é diversão, né? Se existe dinheiro envolvido, é trabalho, né? E aí você tem que entender a fronteira e entender que muitas vezes vão criar uma situação, né, que dentro do game dev tem a questão do crunch, então você vai trabalhar horas e horas, às vezes você vai se impor situações de trabalho quando é o teu próprio jogo, que são desumanas, porque é o teu sonho lançar aquele jogo, ou porque você quer ser o melhor player, e você vai então, portanto, jogar horas e horas e horas para se tornar o melhor naquilo, mas você tem que entender e separar quando você quer buscar uma carreira, que claro, você quer ser o melhor, você tem que se aprimorar, você tem que estudar, mas a hora de você identificar, né, que aquilo, que você é o profissional, essa separação entre carreira e vida é importante, porque tem muita gente que acaba saindo da área de games porque ultrapassa uma barreira e antes era uma pessoa apaixonada por games e hoje não consegue mais jogar por diversão. Antes era uma pessoa, né, que sonhava em ser game dev e largou tudo porque viveu uma situação tão estressante para conseguir lançar um jogo que não conseguiu fazer um segundo, né? Então acho que nessa discussão sobre paixão e carreira, quando a gente está falando de games, que tanta gente aqui é apaixonado por isso, é importante entender essa fronteira. Eu acho que é até legal de complementar isso, Pedro, que isso talvez já vem com uma ligação, talvez até trazendo aqui para o pessoal daqui, que está na região norte do país, que sim, dá para entrar, dá para viver da sua paixão e dá para fazer essa divisão. Mas eu acho que é até uma pergunta que vale para todos aqui. Eu quero entrar nesse mercado, já decidi, fiz a minha cabeça, quero entrar nesse mercado. Posso trabalhar daqui com empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Curitiba? Já que eu fiz essa decisão, eu posso trabalhar remoto? Ou eu preciso trabalhar e necessariamente me mudar, me deslocar daqui até lá para ter melhores condições de trabalho? No caso do game dev, a boa notícia é que tanto faz onde você mora, né? É lógico que algumas empresas vão ter escritório e tudo mais, mas hoje o trabalho remoto para desenvolvimento de games é absolutamente normalizado e você ganha o mesmo salário independente de onde você more, né? Então, ganhar um salário morando em Rio Branco vale muito mais do que ganhar esse mesmo salário morando em São Paulo ou morando em Nova York, né? Então, na verdade, eu iria além, eu diria que assim, você tem a possibilidade de ganhar mais à medida que você trabalha com o mercado internacional, se assim você se capacitar para isso. E por isso, o maior estudo que eu posso dizer para qualquer pessoa, em qualquer ramo do mercado que ela queira entrar, seja de jogos ou outro, é estude inglês, pelo menos, para não dizer outra língua. E aí você pode trabalhar da onde que você quiser. A única restrição que eu acho que teria de você buscar um outro mercado, eu acho que todo mundo da mesa que tenha contribuído com isso, o Chad sendo do Norte, o Doom também, eu sendo do Sul, sou de Porto Alegre, que tivemos que vir a São Paulo para isso e hoje já não precisa mais. Eu já trabalhei daí do Acre. Em Cruzeiro do Sul tem Starlink, tem internet, de lá eu continuei trabalhando aqui.
trabalhando para a Inglaterra. Então, assim, não é impossível. Assim, a minha resposta é essa. Eu acho que hoje tem até possibilidade de abrir mercado para outras coisas. A única questão é, eu sou fisioterapeuta, quero trabalhar com jogos. Você tem que botar a mão na massa, você tem que estar no lugar onde tem que estar. É só olhar o que você faz. Alguns exemplos que a gente pode citar é com vocês mesmos, né? O Rayá trabalhou na ESL como social media, né? E respondendo para eles lá fora, então ele não necessariamente tinha que estar no escritório da ESL no Brasil. O Wilson, o Chads, ele também trabalhou para o PUBG, que também não tinha escritório no Brasil. Você pode citar, eu sei que tem alguns desenvolvedores no Brasil, acho que mais na parte de artes, que fazem para jogos muito grandes, né? Tem um cara que trabalha na Blizzard, tem um cara que parece que trabalha na CD Projekt Red aqui também, que faz arte de alguma parte de algum jogo. Eu acho que foi do Cyberpunk. Então tem uns exemplos assim, né? Tem bastante, que é o External Development, né? Que é o caso de algumas empresas que estão em Recife, né? A Cocu e a Diorama, né? A Cocu, por exemplo, ela trabalhou para COD, trabalhou para Horizon Zero Dawn, né? Horizon. Então, E no caso do Glaucio, por exemplo, tem a Level Up Latin América, que está em diversos países aí, né, Glaucio? Sim. E tem uma coisa que acho que é interessante de frisar, tá? É uma política nossa, que a gente não está no desenvolvimento de jogos, né? A gente está nos serviços. E hoje a gente trabalha no modelo híbrido, então você tem até 2 vezes por semana, duas vezes por semana no escritório, mas a gente manteve uma política de até 30% das pessoas da empresa poderem estar de qualquer lugar. Então, e por que não tivemos essa política? Hoje a gente tem 30 e um pouquinho acima de 30% de pessoas trabalhando de qualquer lugar, mas até pela questão de incluir essas pessoas no jogo, né? de inclusão, porque a gente acaba perdendo talento que estão em outras regiões e que podem contribuir muito com o nosso negócio. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma área grande de customer support, né, para games, e eu tive uma pessoa que morava, não é nem em Manaus, cara. Ela falou que ela de Manaus, para ir para a cidade que ela morava, eu não me recordo o nome, ela pegava uma balsa ainda, com mais 4 horas de viagem. Então, assim, ela estava lá, nessa região, e ela podia trabalhar como atendimento no customer support aqui, nesse caso, de lá, remotamente. Então, poxa, que bacana, né? Quando que essa pessoa estando lá, não é quando, mas ela tem uma dificuldade maior de poder estar presente nesse mercado, e a gente proporciona isso muitas vezes. Então, é um exemplo assim muito bacana, e eu acho que a gente tem que incentivar isso. Legal. Que mais? Dá para fazer mais alguma coisa remotamente? Eu posso, no meu caso, citar também a Tel Games, que é uma agência de comunicação e criação de conteúdo, que presta serviços como assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, gestão de comunidades, campanhas com influenciadores. E a gente atua no Brasil e na América Latina de modo completamente remoto, né? No Brasil mesmo, a gente tem pessoas, claro, tem várias em São Paulo, mas em outras cidades do país. Então, hoje... E isso aconteceu durante a pandemia, né? A gente tinha uma atuação mais com escritório e tudo mais. Com a pandemia, nós nos vimos forçados a se recolher numa atuação remota e ficou, né? No nosso caso, especificamente, valeu mais a pena... Nós crescemos assim... e vale mais a pena seguir o modelo remoto e incentivar mais eventos ali de integração entre os times e tal, do que propriamente a essa altura ter um escritório mesmo, né? Às vezes nem que seja alugar um coworking de vez em quando e reunir as pessoas, porque é isso. Hoje o mercado oferece bastante oportunidade nesse sentido. Claro que há algumas situações em que é preciso, por exemplo, mês que vem, né, em outubro, meados de outubro, em São Paulo vai acontecer a Brasil Game Show, a BGS, que é um evento bastante famoso do mercado e tal. Aí não tem jeito, né? As pessoas que não são de São Paulo vão ter que estar lá, né? Quem tiver envolvido com esse trabalho, mas hoje em dia vive no nosso caso, pelo menos, mais focado na área de comunicação, é quase uma exceção. A gente se resolveu muito bem remotamente. Para terminar... Eu só queria complementar uma coisa. Dá para fazer festa da firma remotamente? Dá, mas... Até dá, sim. Até dá, mas...
a gente faz as duas coisas. Dá para fazer a festa então. Remoto e presencial, né? Mais nós cedo já eu falei fizemos com também. uma pessoa que estava no evento e ele era jogador de fighting games. E ele citou o nome de jogadores profissionais como o Shinnok, o Chuchu, jogadores conhecidos, que ele falou que foi para São Paulo algumas vezes disputar contra esses jogadores. Mas ele não conseguia ganhar deles, ele se sentia muito pressionado, porque ele tinha que ir de muito longe, para ele custava muito caro. E a gente sabe que fighting games é um cenário pequeno no Brasil, de certa forma, comparado à League of Legends. Engajado, mas pequeno ainda, né? E aí eu perguntei para ele, por que você não promove uma estrutura de campeonatos aqui? Né? Então, é possível monetizar isso com o tempo. Existem formas, eu falei sobre formas para ele, inclusive, de como fazer isso. Tem uma associação se formando aqui, uma federação, na verdade, de esportes. Então, na parte de gestão de competições, eles querem montar um calendário anual para ter torneios de vários jogos, etc. E eu até brinquei com ele também. Eu falei, existe ainda, principalmente fora dos grandes centros urbanos, o tradicional loja de jogo, que tem outros produtos paralelos que você pode vender junto ao jogo. E com certeza, se um pai quiser comprar para um filho, ele vai querer saber a sua opinião, que entende tudo de jogo, quais seriam as melhores opções para o filho dele jogar. Então, você pode fazer competições na sua loja, existem oportunidades também de trabalho com o segmento que independem da região que está trabalhando, coisas mais simples, entre aspas, né? Isso é um bom ponto mesmo, que é um cenário que ele é nascente, que ele está começando, ele, obviamente, como é o caso, né, vamos dizer, da região norte, que ainda tem seus desafios por conta disso, mas ao mesmo tempo tem muitas oportunidades, né? Quanto menos coisa existe, mais oportunidade existe, né? Então, tem menos chance de você conseguir ter algo relevante regionalmente em São Paulo do que aqui, né? E se você conseguir se destacar aqui, é muito fácil você ser a melhor empresa de games do Acre, porque provavelmente sendo a primeira você já vai ser a melhor, mas você vai conseguir capturar, né, no sentido positivo da palavra, os melhores talentos que estão aqui, né? Então, se você conseguir montar uma empresa de games em Rio Branco, as melhores pessoas criadoras de games daqui vão trabalhar para você. Em São Paulo, muito difícil você conseguir os melhores para você, né? Então, é uma oportunidade gigante. Aí, mesma coisa, né, em outras cenas aí de games. Quanto menos coisa existe, mais oportunidade vocês têm, né, de criar, de desbravar e de aproveitar isso. Tá aqui. Trazendo de novo, na apresentação de quarta-feira, lembrando que só 2% das empresas de games estão na região norte. E isso é uma coisa importante de vocês terem em mente. Vocês podem criar esses 3, 4, 5, 10% de empresas de games aqui na região norte mesmo. Muito bem, a gente está em cima da pinta, então eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui na Gamecom presencialmente, tanto quanto remotamente. Obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, gente. Um abraço. Valeu mais uma vez. Todos. Até. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.